Meus amigos, que lições tirar da passagem de Dilma Rousseff pela ONU? Que mensagem ela deu ao mundo? Se é que deu? Como entender esse púlpito que os governantes brasileiros têm usado e abusado desde sempre? O que eu tenho percebido é que a Dilma repetiu a fórmula que todos os governantes anteriores fizeram. Ela fez uma locução para os brasileiros, provavelmente objetivando a campanha eleitoral. Então, a gente não pode compreender aquele discurso fora do contexto eleitoral de 2012. Mesmo quando ela se referia a um assento permanente no Conselho de Segurança, essa tão desejada taça do mundo que não chega, estava objetivando o discurso eleitoral do ano que vem. Na verdade, este é o discurso eleitoral do ano que vem. Mesmo quando ela falou da crise na Europa, idem. Nós não podemos perder de vista que a sua passagem em Nova York se deu coincidente com dois fatos absolutamente importantes para nós brasileiros. O primeiro foi a mudança da política de comércio exterior, traduzida na manipulação das alíquotas de imposto sobre produtos industrializados sobre automóveis importados. Foi de uma violência tremenda, quebrou uma regra de ouro no comércio internacional. Não creio que o Brasil vai ficar incólume com uma decisão dessa, vai vir a reação. Mas no primeiro momento, essa gente que não acredita em livre comércio manipulou. E o objetivo era bem invisível, era atingir os produtores chineses que chegaram agora para vender no mercado brasileiro. A segunda coisa que coincidiu foi com a severa crise na Europa, que se traduziu na elevação do dólar, na taxa de câmbio. Nós tivemos o equivalente a uma mini, ou até quase uma max desvalorização cambial, de quase 20% em um espaço de 2 dias. Isso é muito severo, isso é muito grave. Houve uma mudança brusca nos preços relativos. Alguém poderia arguir que essas duas mudanças poderão favorecer enormemente a balança comercial brasileira. Não discuta as consequências. É óbvio que se você faz uma barreira alfandegária junto com uma max desvalorização cambial, automaticamente isso vai impactar nas trocas internacionais. Mas as pessoas têm que se perguntar o prejuízo que os consumidores brasileiros tiveram. Terão que pagar mais caro pelos automóveis, terão que seu raio de escolha reduzido. Nós temos também que considerar que a quebra de princípios não é uma coisa salutar. Mas o que nós estamos vendo é a dona Dilma querer pousar de conselheira para os países europeus. É uma coisa um tanto inusitada, mas como se nós tivéssemos um know-how para sair das crises sem ajuda externa e, sobretudo, sem que essa crise tivesse maturado até o fim. Eu tenho dito aqui para vocês que a crise da União Europeia é uma crise do modelo social-democrata, o mesmo modelo que o Brasil segue, que os Estados Unidos seguem, e esse modelo está esgotado. E não há no horizonte uma proposta de modelo para substituí-lo. Então o que nós temos é que o velho está morrendo e o novo não chegou. É o pior dos mundos. E para piorar o quadro, a elite europeia, assim como parte da elite norte-americana, gostaria de continuar como está. Ora, mas é para isso que as crises foram feitas. Exatamente para não deixar as coisas como estão. As coisas precisam cambiar, precisam mudar. Então, mesmo esses revolucionários de botequim que estão no poder na Europa, cá também, não é? Eles terão que se curvar aos fatos. E o fato é que esse modelo distributivista, com base em moeda fiduciária, emitida livremente, sem
sem critérios, ele morreu. Quer dizer, o limite dele é basicamente o que nós estamos vendo na Grécia. Esse pessoal tentou suprimir, eliminar a lei da escassez. Não consegue. Nem via moeda, nem via subtributação. Não, simplesmente não dá. Então esse modelo que foi, de alguma forma, bem sucedido nos últimos 50 anos, desde a Segunda Guerra Mundial, estou podendo falar já em 60 anos, ele esgotou-se. Ele não foi implantado de uma vez só e, pelo jeito, vai demorar também um certo período para que ele seja superado. Eu temo que a demora poderá ser mais custosa do que se medidas peremptórias fossem tomadas. Mas o tempo dessa gente é um tempo que não é o nosso. Não tem essa visão pragmática que o homem comum gostaria que os governantes tivessem. Essa gente está aferrada ao poder e não quer largar do poder de forma nenhuma. No caso europeu, a coisa mais grave ainda é porque não há um grupo alternativo pleiteando o poder para aplicar a razão nos negócios do Estado, como nós temos nos Estados Unidos com o Tea Party. Infelizmente, na Europa não há nada parecido. Então, provavelmente, o fôlego de sobrevivência dos moribundos da social-democracia será maior na Europa. Por outro lado, a gente tem que esperar também o que vai acontecer nos Estados Unidos para ver se, uma vez que o Tea Party seja empossado no poder de Estado, se na Europa surgirão grupos para lhe fazer coro. Mas, meus amigos, eu falava de Dilma Rousseff. É um discursinho xoxo, um discursinho eleitoral, populista, uma tribuna inútil que poderia ser usada para um grande discurso de estadista, mas que nunca assim é feito. É lastimável. Pura perda de tempo. Ler o discurso que ela lê lá é inútil. Cheio de velharias, ideias ultrapassadas, bravatas, ufanismo, tudo que supostamente o eleitorado gostaria de ouvir. Acho que o eleitorado está cansando dessas bravatas. Meus amigos, nós vimos na tribuna da ONU mais um capítulo da dona Dilma Rousseff, uma nulidade.